Fala pessoal, novamente falando sobre dicas e pontos importantes de etapas de construção de imóveis compactos, as kitnets. Hoje nós vamos abordar um ponto muito interessante, você vai gostar. Todo construtor precisa ter ou uma caminhonete ou uma carretinha. Por quê? Nós vamos abordar o quanto se economiza, o quanto nós otimizamos por utilizar a carretinha. Olha, eu digo para você o seguinte, que cada etapa da obra você utiliza muito, médio ou pouco, mas com certeza, tudo que nós vamos falar sobre carretinha, hoje qualquer carreto, qualquer coisa que você vai fazer, envolve aí R$100, R$150 para transportar às vezes 2 folhas de porta, às vezes um vaso sanitário, algumas coisas. Óbvio que alguns carros você consegue utilizar também para carregar algumas coisas. Mas quando se trata de tábuas, quando se trata de tapumes e algumas coisas maiores, a carretinha atende muito bem. E hoje eu estou aqui na frente do meu amigo Edmar, no qual eu estou dando assessoria para o Edmar e a Aninha, que estão construindo 32 kitnets. Então nós vamos abordar um pouco sobre essa questão do uso da carretinha. Vem comigo! Meu amigo Edmar. Bom dia, Ciro. Tudo bem? Tudo bem? Joia. Pronto para trabalhar um pouquinho hoje? Sim, como sempre, todos os dias. Vamos mostrar para o pessoal como é que um verdadeiro construtor de kitnets e imóveis compactos ele faz na sua utilização no dia a dia para economizar, otimizar e como é fácil utilizar a carretinha. Nós vamos começar mostrando para você como é fácil a utilização da carretinha. Vamos lá, o Edmar vai pôr o carro dele de ré aqui, nós vamos mostrar para você. Óbvio que essa carretinha era um pouco mais preparada para utilizar na construção civil, mas independente da carretinha que você usa, você vai se adaptar no uso diário, tanto para carregar materiais quanto madeiras. E o principal, tem muita gente que termina a obra grande e tem materiais que você pode reutilizar. Nós vamos abordar esse termo da reutilização de materiais, principalmente eucaliptos, tapumes, tábuas de 30 ou de 20. Nós vamos abordar esse assunto também hoje. Vamos lá? Vamos lá. Pessoal, vamos para a obra? Vamos trabalhar? Vamos ver como é que é a utilização de um veículo que você tem, você pode colocar um engate e usar a carretinha? Segue a gente aí para você ver como é que funciona. Indo para a obra, e eu vou aproveitar durante esse percurso até a obra e bater o papo com o Edmar. O Edmar que, apesar dele ter a profissão dele, o trabalho, o Edmar ele também é um empreendedor, é um investidor no mercado de imóveis e principalmente no mercado de imóveis compactos, que hoje é o que dá maior rentabilidade e uma possibilidade de você crescer e construir por etapas. Sendo assim, o Edmar ele optou por adquirir uma carretinha e colocar um engate. Edmar, conta um pouquinho pro pessoal por que você decidiu fazer isso, quais são os motivos e quais são as vantagens que você está vendo ao utilizar-se a carretinha. Conta pra gente aí. Então, Ciro, o que eu percebi logo no começo da obra é que a todo tempo você precisa de materiais, e de material em pequena quantidade. Se você depende de carreto, você acaba tendo um custo muito elevado.
Então, baseado nisso, eu optei por colocar o engate no carro e por adquirir a carretinha. Eu faço uma conta simples. Se a cada carreto que eu tivesse que pagar, eu pagasse entre 150 e 200 reais, 10 carretos por mês já fica um valor significativo para mim. Então, essa facilidade na aquisição dos materiais. Então, eu chego na obra agora, nós estamos indo para a obra agora. Chegando lá, o seu Adilson me fala, olha, estou precisando de cimento. Eu não tenho que esperar que o depósito me entregue o cimento dentro da programação do depósito. Eu tenho a minha programação. Eu vou com o meu carro até lá, encosto a carretinha, efetuo o pagamento e retiro na hora a mercadoria. Isso também, além do ganho financeiro na economia de carreto, me dá um ganho de prazo de obra, porque eu não passo pelo dissabor da equipe ficar parada por falta de material. Então, como é comum acontecer emergências na obra e a necessidade de repente de transporte de um andaime, de uma bitoneira, de um martelete, de qualquer equipamento, eu nunca dependo da entrega. Eu vou com o meu carro até lá, eu fecho o contrato, se for um caso de locação, eu efetuo a compra e já trago imediatamente para a obra. Bacana, Edmar. Isso é muito importante porque a gente sabe que a obra, se ela for durar aí 18, 15, 12 meses, tal, uma economia que seja aí 800, R$1.000 por mês, isso reflete em 12, 13, 14 ou até mais durante o período de obra. Mas o mais interessante é que a obra, ela utiliza-se de madeira, de tapume, tem gente que usa eucalipto, né, em vez de usar aquela escora metálica. Isso depende muito da obra, da situação, né? Em grandes cidades, às vezes por uma questão de velocidade e rapidez, utiliza-se muito aí escoras de laje. Mas, por exemplo, tratando-se de interior ou em algumas obras que você tem na região ou próximo até da tua obra, o que é muito comum? Haver o descarte de materiais que não serão utilizados mais na obra. E o dono da obra, ele paga para descartar esse material. Eu gostaria que você comentasse um pouquinho dessa experiência que eu sei que você já passou, sobre a questão de descarte de obra. Você aproveitou? Como é que foi que você fez com a utilização de descarte de material de uma obra, materiais que não seriam mais utilizados, e o uso da carretinha? Então, Silvio, eu já vivi essa experiência. Recentemente, nós temos um amigo que está terminando um prédio de kitnets em Taubaté. E nessa fase da obra dele, ele não precisava mais das madeiras e ele precisava desocupar a obra. Eu simplesmente engatei a carretinha no carro, fui até lá com o meu ajudante e nós recebemos desse nosso amigo esse material. Coloquei na carretinha, dei 2 viagens, eu devo ter até foto disso se você precisar. E eu levei esse material para minha obra. Hoje eu já comecei a usar esse material, porque entre os materiais que me foram doados, tinha material inclusive que servia como tapume para minha obra que está no início. E como eu estou fazendo um muro de divisa com o vizinho, e o vizinho não tem muro e ele tem piso lá, eu estou usando umas telhas ecológicas que já foram muito usadas na obra do meu amigo, para colocar lá para proteger. E isso eu fiz sem custo nenhum. É uma coisa muito interessante. No dia que eu retirei o material lá, havia muito mais material para ser retirado, que foi destinado para outras pessoas, para outras obras, e todo mundo saiu ganhando. O dono da obra ganhou porque não teve que pagar pelo transporte para descarte daquele material. Eu ganhei porque recebi um material sem custo nenhum, só tive o trabalho de ir lá buscar. E o meio ambiente também foi favorecido, porque o material que antigamente era descartado está sendo reaproveitado agora. Então eu acho essa experiência muito interessante e aconselho os colegas que vão acompanhar o canal a também fazerem isso que eu estou fazendo, né? Não só por questão de economia, mas por uma questão de consciência em relação ao meio ambiente. O mais interessante, né, Edmar, que essa ajuda, né, esse ganha-ganha, ele acaba atingindo várias etapas da obra e várias pessoas. Então, uma pessoa comprou lá tábuas
comprou lá tapumes e utilizou aquele material na obra. Terminou essa fase, ele não tem outra opção a não ser descartar isso. Ele iria pagar para descartar. Perfeito. Agora, no teu caso, que tem a carretinha e por uma otimização de custo e utilização, você tem utilizado dessa inteligência, inclusive uma inteligência emocional, né? E muitas vezes a pessoa não quer ter aquela disposição de ir lá na obra do teu vizinho ou uma obra próxima ali na tua cidade, de ir lá perguntar, olha, o que você vai fazer com os materiais que você não vai utilizar? E aí ficou essa questão. Acredito eu, aproxutadamente pelo que a gente conversou, é uma economia aí de 700, 800, talvez até R$1.000 em materiais que não seriam mais utilizados na obra. Então, além dele não precisar pagar para descartar, você retirou isso e deixou de comprar esses materiais para você também, além da economia com o transporte, com o material, você ajudou o amigo com o descarte do material. E aí a pergunta que fica para vocês, que é mais interessante, ainda dá para aproveitar esse material depois que o Edmar utilizar esse material na obra dele? Dá. E fica uma dica, eu tenho um amigo que ele tem um restaurante aqui na estrada de Pinda para Campos do Jordão, e ele utiliza, sabe o que? Uma bela comida de fogão a lenha. Aí você já captou, né? Um belo restaurante, fogão a lenha. Então aquele material que já foi utilizado por uma segunda pessoa, que aí ele já começa a se deteriorar, ou você já cortou e ele já ficou em pedaços menores, tem uma utilização final, que é o mais belo de tudo isso. Esse amigo também tem um pequeno caminhão e ele vai na obra para utilizar aquela madeira que você iria pagar para descartar. Então olha como a gente pode, com inteligência, não só economizar no transporte, otimizar na utilização de madeiras que já foram utilizadas em outra obra, e o destino final ainda vai servir para fazer uma bela de uma comida caseira, uma comida no fogão a lenha. Quem que não gosta de uma comidinha no fogão a lenha? Então, pessoal, é muito importante durante todo o processo da obra a gente utilizar a carretinha. Agora, Edmar, como que você pensa em continuar utilizando a carretinha? A gente falou sobre a reutilização de materiais, mas a gente sabe que dona de casa é danada para economizar, né? Ela vai no mercado, compra as ofertas que está ali no mercado, ela vai em outro supermercado, compra ali as ofertas desse outro mercado. E com isso, a gente que é construtor também procura fazer algo próximo. Fala um pouquinho, Edmar, qual que é a tua ideia para continuar otimizando na questão de compra, de custo, com a carretinha e copiando esse modelo que as donas de casa faz? Conta pra gente aí. Então, a ideia que eu tenho é sempre comprar os melhores produtos com os menores preços. É isso aí. E para eu conseguir fazer isso, eu não posso simplesmente chegar num grande atacadista de material de construção e comprar todas as coisas ali. Então a minha ideia em relação à carretinha é, eu vou tirar um dia na semana, em que muito provavelmente num sábado assim, eu já saio logo de manhã e vou visitando os atacadistas. Só que em cada lugar que eu for, eu vou comprar apenas e tão somente o que tiver em promoção e vou retirar na hora. Eu vou comprando e vou colocando na carretinha e vou guardando. O que vai acontecer? Eu nunca vou ter que pagar frete e eu tenho a vantagem de já levar todo esse material adquirido comigo e de mantê-lo em estoque. Então eu vou me antecipar. Por exemplo, quando chegar na fase de eu comprar pisos, eu posso sair daqui, nós estamos aqui em Taubaté, né? O local da minha obra é Taubaté.
simples, eu posso sair daqui e ir lá em São Paulo, a 160 quilômetros daqui, com a carretinha. Ela, inclusive, eu até queria falar isso, ela é documentada, ela tem placa, ela tem toda a parte elétrica, né? Eu posso viajar com ela, faço a compra de piso, vou até a expedição do atacadista, tiro, coloco tudo na carreta e trago. Então, assim, acaba sendo algo que deixa a gente muito feliz, justamente pela otimização do tempo e pela economia, né, dos recursos. Você me fez lembrar de uma história interessante. Durante as minhas construções de kitnet, o que acaba acontecendo? Eu faço isso que o Edmar está fazendo. Você pega um sábado, vai no atacadista, vamos fazer um merchan aqui, né? Um exemplo, a Leroy Merlin, e eles têm lá aquela promoção do mês ou a promoção da semana. E eu falo que eu lembrei de uma história, eu não vou lembrar agora qual desses atacadistas foi. Mas construir num prédio, a gente utiliza numa kitnet pelo menos, em média, 3 ralos por kitnet. Uma dentro do box do banheiro, uma fora do box do banheiro e uma outra entre a cozinha e a área de serviço. Então você imagina, 3 ralos por kitnet. Então se a gente estiver falando em 10 kitnets, já são 30 ralos, né? Se a gente estiver falando em 20 kitnets, 60. E no caso lá, eu não lembro exatamente a quantidade de kitnets que eu estava fazendo nesse prédio. Se não me falha a memória, foi um prédio que eu fiz 27 kitnets. E o mais interessante, eu praticamente enchi 2 carrinhos de compra cheios de ralo. E aí foi muito engraçado que a moça do caixa virou e falou assim: moço, desculpa perguntar, mas o que o senhor vai fazer com tanto ralo? Ela achou que eu ia revender os ralos. Eu falei, não, eu vou utilizar, é numa kitnet. Expliquei toda a história. Mas o mais interessante é que esse ralo, preço de mercado na época era coisa de 11, 12 reais cada ralo. E ele estava na oferta, na promoção, por 6 reais e alguma coisa. Não lembro exatamente o preço, porque já tem alguns anos. Mas isso é só para ter uma ideia de como a utilização de inteligência para comprar o material é muito importante. Então, isso a gente faz na utilização e nos atacadistas, nos grandes home centers. Mas a gente tem também a compra pela internet. Muitas vezes a gente tem aí distribuidores, atacadistas, colocando alguns produtos à venda com a mesma situação. Porém, o que você tem que pleitear é o valor do frete. Indo nos atacadistas, Telenorte, Leroy e outros, você tem a oportunidade já de carregar esse produto na carretinha. Isso pode ser com uma promoção de piso, e a gente sabe que muitas vezes depósitos e grandes atacadistas, eles fazem um preço muito bom, mas é para você retirar, porque dependendo da compra que você faz, você tem um gasto muito grande com frete. Vou dar um exemplo que eu lembrei aqui. No ano retrasado eu precisei comprar, se eu não me engano, foram 30 placas de drywall. E eu lembro que o frete ficava em torno de 480 ou quase 500 reais. É um valor substancial. Eu peguei uma carretinha semelhante a essa do Edmar e eu carreguei em 2 viagens essa quantidade de placa. Então foi uma economia de 500 reais em apenas 2, 3 horas que a Leroy carregou isso lá dentro do depósito e nós descarregamos na obra. Então a importância de às vezes você ter a carretinha, porque muitas vezes o que acontece? O pessoal fala, precisa de uma caminhonete, de uma Saveiro, de um carro para você transportar. Mas a carretinha tem um custo bem menor, não tem motor, não tem PVA, né? É apenas alguns documentos de licenciamento que você paga e é um valor muito baixo. Pessoal, então esse tópico que nós estamos abordando sobre a carretinha e como utilizar ela e aonde nós conseguimos grandes economias, são esses tópicos que nós gostaríamos de abordar. O Edmar tem feito isso, comprando produtos em oferta e retirando, tem utilizado
a reutilização de materiais já usados em outras obras e ao mesmo tempo aí nós vamos chegar num produto final. A kitnet está pronta e você precisa do que? Mobiliar. E nessa de você mobiliar, ou você paga o carreto ou você usa a carretinha para carregar um sofá, para carregar ali um guarda-roupa, geladeira, fogão, não importa o que você vai fazer, mas dá para entender como a utilização da carretinha ela é muito grande para quem constrói e para quem tem imóveis compactos. Então a carretinha não é algo que você vai se desfazer depois que você terminar a obra. Você vai continuar com ela e utilizando ela muitas vezes. Agora, tem uma questão na carretinha. Quando você tem uma carretinha, olha, os parentes falam, eu preciso carregar uma geladeira. Ele não quer gastar com carreto, ele quer que você faça essa boa ação. Então você, como uma pessoa bondosa e caridosa, você vai falar assim, olha, eu tenho o custo do transporte, eu tenho o desgaste do carro, eu tenho gasto com a gasolina, quanto que você vai pagar para poder fazer esse carreto para você? Ou então você troca em churrasco, não importa o que você vai fazer. O importante é que a utilização da carretinha ela é muito importante durante a construção e depois, tá ok? Mas fica atento a essa dica, porque você vai precisar fazer alguns carretos para alguns parentes e amigos, ok? A gente segue já já com informações de como está a obra do Edmar, qual é a fase que nós estamos na obra, ok? Um abraço, pessoal, até já! Até mais. Chegamos na obra. E obra como é que é, né, o Wagner? Tem dia que tá sol, tem dia que tá nublado e hoje tá nublado e garoando. Mas tá bom, calor judia demais e um tempo nubladinho desse dá pra render mais o serviço. Pessoal, antes da gente adentrar a obra e falar sobre alguns detalhes dessa etapa da obra, gostaria de mostrar para vocês alguns detalhes da carretinha. Essa é uma carretinha bem usada, bem utilizada já, malhada de tanto trabalho, mas o que é mais importante? Um engate bom, de boa qualidade, tá? A gente tem a parte elétrica, porque para você dar seta no carro, tem que dar seta lá atrás na carretinha, freio, é muito importante esses itens de segurança estar funcionando bem. E aí você tem também uma carretinha, no caso dessa aqui, ela foi feita por uma empresa, então já foi encomendada de uma forma que a utilização dela seja mais prática, né? Ela tem apoios para você subir, ela é toda de ferro e o mais importante, deixa eu consigo mostrar para vocês aqui. Essa carretinha, ela facilita a utilização para a subida de materiais. Então quando você quer transportar as coisas, placas de madeira que vão no piso da carretinha, o fato dela ser basculante, bascular a porta, facilita bastante. Então fica a dica para quem quer comprar uma carretinha. Se o pessoal tiver dúvida ou precisar de alguma informação para compra de carretinha, essa carretinha já é um modelo que facilita bastante no uso do dia a dia. E para quem quer transportar coisas maiores, esse modelo de carretinha ele facilita muito. E além de trazer grande economia para a obra no final, vai te trazer também boas rentabilidades, ok? Então nós estamos numa fase só para relembrar para o pessoal, aqui já foi feito um laudo com todos os vizinhos que fazem confronto
na área limítrofe do terreno. Todos eles já emitiram um laudo a respeito de trincas, problemas pré-existentes, para não ter um problema futuro, alegando que essa obra causou problemas, né? Nós estamos aqui provisoriamente com uma caixa de esgoto, por se tratar de uma obra aonde foi demolido toda a parte da construção. E agora o que acontece? Nós estamos trabalhando os muros que estão muito ruins, como o caso desse aqui que está trincado e tal, ele vai ser demolido para ser feito um muro novo. Mas lá no fundo tem várias áreas de muro que vão ser reaproveitadas, ok? Então nós estamos chegando aqui, lembrando que ontem nós tivemos praticamente chuva de granizo, vendaval, um volume de chuva muito grande no terreno. Então se você notar alguma coisa diferente, lama, barro, é por conta de ontem ter chovido muito aqui em Taubaté. Houve um temporal. Na região caíram muitas árvores, nós tivemos aí até portal em Pindamonhangaba que caiu. Então infelizmente um dia após algumas tragédias de árvores caindo, mas isso não afetou muito aqui a obra, né? Apenas ali o reboque da caixa de esgoto que estragou, nós vamos precisar refazer. E nós estamos aqui no trabalho dessa obra que está em fase inicial e é o mais interessante. Quando a gente começa numa obra que a gente, como é o caso desse, né, uma demolição de várias casas que tinha nesse terreno, que é 12 por 51, a gente tem alguns imprevistos. Então a caixa de esgoto cedeu por conta dos caminhões e tratores que andaram por aqui. Aí nós tivemos uma situação interessante, né? Aqui ao lado nós temos uma obra grande de um prédio de vários andares que vai sair aqui a menos de 50 metros dessa obra de kitnets. E como lá está sendo feita a retirada de terra, o pessoal da obra de lá ofereceu aqui 10 caminhões gratuitamente, que é para elevar o nível lá do fundo, ok? Olha que interessante. Ia precisar comprar R$150 cada caminhão, ia precisar de 10, ia ter um gasto aí de pelo menos uns R$1.500, e por conta dessa situação houve uma economia que ele vai pagar R$50 para os caminhões virem para aqui e descarregar lá, tá? Então, para vocês observarem, esses muros aqui, eles vão ser rebocados, alguns deles vão ser reforçados com coluna, né? No caso ali vai ser construído um novo muro, né? Lá no fundo também. Só Adilson, bom dia, tudo bom? Tudo bom, meu filho? O senhor é o homem da construção civil. E primeiro demolir. Primeiro destruir, para depois construir. Já está fazendo lá uma pré-marcação do muro, né? E a água varreu aqui, virou uma piscininha aqui ontem, né? E nós estamos aqui com o Edmar, que é o proprietário dessas futuras 32 kitnets. Então gostaria que vocês visualizassem bem, né, Edmar? É isso. Como está aqui, porque para nós que idealiza, nós já enxergamos aqui no mínimo 32 kitnets. Nós estamos na fase de pré-projeto, determinando algumas coisas em relação à quantidade final, e você vai acompanhar as nossas reuniões com arquiteta, com engenheiro e ter uma ideia exata do que nós vamos construir aqui. Passo a passo você vai ver depois esse prédio pronto e com as garagens aqui na frente. E hoje, novamente reforçando, nós estamos falando sobre todas essas áreas de muro que está aqui. Então não há necessidade de você derrubar e construir muros novos, porque serão muros de divisa. E o mais importante, nessa obra especificamente, nós não vamos encostar em nenhum dos lados. Então vai haver corredor, vai haver uma distância de 1,5 m ou 2, vai depender do que a prefeitura vai exigir. Toda a área, nenhuma área desse terreno vai encostar a construção. Para ter uma boa ventilação, também problemas relacionados à umidade, então vai ficar fácil fazer manutenção. Um prédio que tem corredores por todos os lados fica muito mais fácil da gente trabalhar, tá? Pessoal, continuem acompanhando a gente. Hoje o nosso ponto é exatamente isso. Como que você pode
reaproveitar os muros. Edmar, fala um pouquinho aqui sobre essa questão dos muros, né? Aonde você está fazendo muro novo, aonde você está aproveitando. Conta um pouquinho pra gente o que é teu, o que não é teu aqui de muro. Fala um pouquinho pra gente. Muito bem, Ciro. Então, o interessante desse terreno é que nesse terreno haviam sido construídas 3 casas. 3 casas antigas e 2 delas já foram demolidas. Então, quando você olha todo esse paredão aqui, todo esse paredão é meu. Essa parede é a parede de uma antiga casa que existia bem nesse espaço aqui. Nós tivemos o cuidado de alugar um martelete, cortamos a laje, desmanchamos a casa, mas nós mantivemos a parede que faz divisa com o vizinho. E essa parede da casa que faz divisa com o vizinho, ela virou o meu muro. Nós estabelecemos uma altura padrão, no nosso caso aqui 2,80 m, e nós vamos reutilizar toda essa parede. Agora ela vai ser remodelada, ela vai ser modernizada, né, vai ser toda iluminada. Nós vamos utilizar essa parede como sendo a parede de divisa do terreno. Interessante que se você observar aqui, esse lado que está pintado nessa cor aqui mais avermelhada, aqui eu não tenho uma parede minha. Aqui eu estou em contato direto com a casa da minha vizinha. Então essa parede aqui não é tua, essa parede é da vizinha. Essa parede não é minha, essa aqui é a casa da minha vizinha. Entendi. Essa parede aqui é tua então, né? Isso. Só para o pessoal entender. Isso. Em virtude disso, eu conversei com o seu Adilson e nós vamos elaborar uma parede aqui. Eu vou subir o muro aqui, na mesma altura que aquela, vou fazer o sistema de amarração com as colunas, com a ferragem. Então, ao invés de construir uma parede inteira de fora a fora, eu vou construir esse pedaço de parede. Depois eu quero convidar vocês para dar uma chegadinha até ali no fundo. Eu tenho mais um espaço pequeno ali, em que eu também não tenho parede. Lá eu não tenho nada, eu tenho só um pedaço do muro do vizinho. Eu não vou utilizar o muro dele, porque é um muro antigo, está fora do padrão de altura da minha parede. Lá também eu vou fazer. Mas num terreno de 12 de frente por 51 de fundo, quer dizer, eu vou ter que fazer 10 metros, 15 metros de muro, é muito menos pela reutilização do que já existia, do que se eu tivesse que fazer tudo de fora a fora. Lembrando de coordenação, se você tem 51 de um lado e 51 do outro, a gente está falando em 102 metros. Mais uns 15 no fundo, é praticamente 117 metros de muro que você está economizando. Agora lembrando, pessoal, que aqui a gente está falando de muro de divisa. Aqui não tem construção, aqui não é nada. É apenas dividindo o terreno do vizinho lá, ou a casa do vizinho lá, sim, com aqui, tá ok? Então cada situação precisa ser analisada em detalhes. Então toda essa área aqui está sendo reaproveitada a parede, né? E apenas nessa área a gente está construindo. E na área do fundo lá nós temos um pequeno pedaço que vai ser também feito uma outra parede, porque aquela parede que se encontra lá pertence ao vizinho, ok? E dependendo, como foi o caso aqui, alguns vizinhos até reclamavam de umidade para o lado de lá. Isso está sendo resolvido exatamente agora. O Edmar, como uma pessoa consciente e se preocupa muito em ter uma boa relação com o vizinho e também não causar prejuízos a eles, ele está fazendo, não só rebocando o muro para o lado de cá, mas como em alguns lugares ele vai até impermeabilizar para impedir que infiltrações venham a causar problemas com o vizinho. Isso é muito importante, essa consciência, porque às vezes você gasta um pouquinho a mais, até tira daquilo que você já economizou na carretinha, né, Edmar? É verdade. E aí você, além de fazer uma boa ação para o vizinho, você vai deixar ele feliz por resolver um problema de infiltração. E aí vem um problema maior quando a gente tem infiltração. Você causa bolor, isso gera fungo, isso é muito ruim e causa problemas de saúde até. Então isso, veja como vai longe quando você antecipadamente procura trabalhar. Então só um ponto interessante, se você puder virar a câmera um pouquinho, ali ó, você tem um muro irregular. E aí nós vamos nivelar esse muro, nós vamos igualar a altura dele. Tá vendo aqui, ó? A gente tem uma altura lá, ó, dá uma olhada para você ver, tá? A gente vai nivelar esse muro e igualar com outro muro, para manter uma uniformidade e gerar uma beleza na construção, para não ficar um muro mais baixo, outro muro mais alto. Ok, pessoal? Então hoje foram os pontos que a gente salientou aqui na obra do Edmar. Inclusive a gente agradece muito ao Edmar, a Aninha, e o importante de mostrar as etapas e ver que não adianta querer correr
com a construção. É importante cada etapa fazer muito bem feito, para que você não precise voltar e venha fazer. Então foi algo que a gente salientou. Nesses pés de muro, na base do muro, a gente quer até aproveitar pelo menos uns 30, 40 centímetros, se puder impermeabilizar, deixar preparadinho para evitar problemas com o vizinho, ok? Edmar, muito obrigado e até a próxima etapa da obra, né? Estamos à disposição. Vamos documentar tudo, vai ser muito legal. Pessoal, muito obrigado, valeu!